Já pensou num espelho que reflete não só a sua imagem, mas a história de um povo inteiro? E mais, a história do coração humano? Esse espelho existe, e é o Salmo 106. Ele nos mostra um povo que esquece, que se rebela, que cai, mas que é alcançado repetidamente pela misericórdia infinita de Deus. É um salmo sobre o nosso pecado, sim, mas é muito mais sobre o perdão de Deus. O salmista começa de uma forma poderosa. Louvai ao Senhor. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Percebe? Antes mesmo de listar as falhas, ele estabelece a verdade principal. Deus é bom, e o seu amor não tem fim. É como se ele dissesse: não importa o que eu vou contar agora, lembre-se disso. A bondade de Deus é o fundamento de tudo. Ele continua: quem pode contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar todo o seu louvor? A resposta é: ninguém. Não existem palavras suficientes no nosso vocabulário para descrever. A grandeza e a bondade de Deus é algo que vai além da nossa compreensão. A bênção, ele diz, está sobre aqueles que vivem com retidão. Mas ele é honesto e sabe que essa não é a nossa realidade constante. E então, vem a confissão, nua e crua. Pecamos como os nossos pais. Cometemos iniquidade, andamos perversamente. Ele não se exclui. Ele se inclui na história de falhas do seu povo. Uma história de esquecimento e rebeldia que começou lá atrás. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Mesmo depois de verem as pragas, a libertação, eles esqueceram. E onde foi o primeiro grande teste de fé? No Mar Vermelho. O texto diz: antes, se rebelaram junto ao mar. O Mar Vermelho, em vez de confiarem no Deus que os libertou, eles olharam para as águas e para o exército egípcio e sentiram medo. O desespero foi maior que a memória dos milagres. Mas o que Deus faz? Ele os abandona? Não. Não obstante, salvou-os por amor do seu nome e para fazer conhecido o seu poder. Deus agiu não porque eles mereciam, mas para que o seu nome fosse glorificado. A salvação deles foi uma demonstração do poder de Deus para o mundo inteiro. E que demonstração repreendeu também o Mar Vermelho, e este secou, e os fez caminhar pelos abismos como por um deserto. Imagine a cena: o mar se abrindo, um caminho seco, onde antes havia um abismo. Deus fez o impossível diante dos olhos deles. E o resultado? Salvou-os da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. Eles estavam livres completamente. E o que acontece depois de um milagre desses? Então creram nas suas palavras e cantaram o seu louvor. Por um momento, a fé foi restaurada. Eles viram, creram e cantaram. Mas essa fé durou pouco. A próxima frase é uma das mais tristes do Salmo. Mais cedo se esqueceram das suas obras. Não esperaram o seu conselho. A memória deles era curta. Eles se esqueceram do mar aberto da Libertaquel e logo começaram a reclamar de novo. No deserto, eles desejaram muito e tentaram a Deus. Eles não estavam satisfeitos com o maná, com a provisão diária. Queriam mais. E o que aconteceu? Deu-lhes o que pediram, mas enviou magreza às suas almas. Essa frase é profunda. Às vezes, a pior coisa que Deus pode fazer é nos dar exatamente o que pedimos quando o nosso coração está no lugar errado. Eles receberam a carne que tanto queriam, mas suas almas ficaram vazias e insatisfeitas. Porque o que eles realmente precisavam não era de comida, mas de confiança em Deus. A rebeldia continuou, chegando ao ponto de invejarem Moisés e Arão, os líderes que Deus havia escolhido. O ciclo se repete: pecado, opressão, clamor e libertação. O Salmo diz: muitas vezes os livrou, mas o provocaram com o seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Muitas vezes, pense nisso, não foi uma, nem duas. Foram incontáveis vezes que Deus os resgatou, mesmo eles insistindo no erro. Mas o final do Salmo nos traz de volta a esperança, a razão pela qual o salmista começou com louvor. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. Deus sempre ouve. Mesmo no meio da nossa rebeldia, quando clamamos, Ele inclina os seus ouvidos, e lembrou-se da sua aliança, e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Deus se lembrou da promessa que fez a Abraão, a Isaque e a Jacó, e por causa dessa aliança, por causa da sua fidelidade, Ele agiu com compaixão mais uma vez. O Salmo 106
É a nossa história, uma história de altos e baixos, de fé e de esquecimento. Mas acima de tudo é a história de um Deus cuja misericórdia é incansável. Um Deus que não desiste de nós, não porque sejamos bons, mas porque Ele é. A nossa história pode ser marcada por falhas, mas a história de Deus é marcada por uma misericórdia que dura para sempre. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe a sua curtida aqui no vídeo e comente: tua misericórdia dura para sempre. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. E claro, inscreva-se no canal para continuarmos explorando juntos os Salmos e as histórias da Bíblia com emoção e verdade. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Salmo da Fé.